Era um final de tarde comum de janeiro de 2022, na pacata cidade de Waipahu, no Havaí. O sol ia se pondo sobre as palmeiras quando, por volta das 18h15, um homem atravessou as portas de uma clínica de saúde independente. Seu visual chamava a atenção. Um chapéu estilo bucket, 2 cachecóis enrolados até o pescoço e óculos escuros que escondiam qualquer traço de expressão. 48 segundos depois, ele sairia da mesma forma que entrou. Rápido, discreto, quase como se nunca tivesse estado lá. Dentro da clínica, o cenário era outro. John Tokuhara, 47 anos, jazia morto. Um crime frio, executado com precisão, em plena luz do dia. Havia pistas, muitas pistas, cápsulas deflagradas espalhadas pelo chão, um chapéu abandonado pelo agressor, imagens nítidas das câmeras de segurança. Em teoria, parecia o tipo de caso que se resolveria em poucas horas. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que se desenrolaria a partir dali provaria o contrário, que mesmo os crimes mais visíveis podem esconder segredos sombrios e que a verdade, às vezes, se disfarça tão bem quanto um homem com 2 cachecóis e um chapéu barato. Identificar o assassino seria mais do que difícil, seria quase impossível. E neste mistério, cada pista parecia levar a um novo beco sem saída. Olá, eu sou Eduardo. Bem-vindos a STC. Hoje vamos analisar um caso pouco conhecido, mas intrigante, vindo do Havaí. Esta é a história de uma investigação e de um processo judicial que surpreenderam muitas pessoas. O caso começou de forma direta. Todos os indícios pareciam apontar na mesma direção. Mas, à medida que mais detalhes vieram à tona, novas evidências surgiram. As provas existentes foram questionadas e o retrato do que realmente aconteceu tornou-se muito menos claro. A cidade de Waipahu está localizada no condado de Honolulu, Havaí. Fica situada ao longo da margem norte das enseadas Middle Loch e West Loch, em Pearl Harbor. Antigamente local de uma plantação de cana-de-açúcar, a cidade, localizada na ilha de Oahu, hoje abriga cerca de 40.000 moradores. É um trajeto curto até a pitoresca praia de Eva Beach. Na manhã de quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, o clima estava quente e o céu limpo em Waipahu. Por volta das 8 horas da manhã, Lily Tokuhara saiu de carro para verificar como estava seu filho, John. John Tokuhara, de 47 anos, era proprietário de uma clínica de saúde em Waipahu havia quase 20 anos. Na noite anterior, John havia dito à mãe que passaria para pegar o jantar que ela tinha preparado, mas ele nunca apareceu. Quando Lily chegou à clínica de acupuntura e cuidados de saúde, viu a caminhonete Tacoma branca do filho estacionada próxima à entrada. Ela entrou no escritório pela porta dos fundos, que estava destrancada. A porta da frente, voltada para a rua Waipahu Depot, não era usada havia pelo menos 6 meses. Estava trancada com uma corrente. Lá dentro, Lily avistou seu filho. John estava caído no chão do escritório, com uma poça de sangue junto à cabeça. Ele não respondia a nenhum estímulo. Uma ligação para os serviços de emergência foi feita imediatamente, embora a mãe, em estado de choque, não conseguisse tentar prestar socorro. Era tarde demais. O oficial John Minter, do Departamento de Polícia de Honolulu, foi o primeiro a chegar ao local. Ele encontrou uma cápsula deflagrada no chão do consultório, um projétil calibre 22. Mais tarde, outras 2 cápsulas foram localizadas, uma debaixo do corpo de John Tokuhara e outra atrás da geladeira. A autópsia de John determinou que a causa da morte foi um tiro na cabeça. Na verdade, ele havia sido alvejado pelo menos 4 vezes. Foi uma execução brutal, eficiente e impiedosa. Múltiplos tiros no rosto sugeriam um crime passional. Além disso, uma quantia significativa de dinheiro em espécie foi encontrada próxima a John, em seu consultório. Aproximadamente $4.000. Se o perpetrador sabia da existência do dinheiro, claramente não estava interessado nele. O crime parecia pessoal.
mas o método foi rápido e insensível. John Tokuhara não era casado e não tinha filhos. No entanto, ele mantinha uma família muito unida e amigos de longa data que o amavam. Era especialmente próximo da mãe, Lily, e um tio muito carinhoso com os 2 filhos da irmã. John amava tudo que envolvia o oceano. Gostava de pescar, surfar e remar. Após concluir o mestrado em medicina chinesa e acupuntura, ele abriu e gerenciava, de forma independente, a Tokuhara Acupuncture and Healthcare Clinic. Amigos falavam dele com carinho, uma figura presente em Waipahu por quase 20 anos. Sua passagem foi um choque terrível para toda a comunidade. Levou algum tempo até que os investigadores conseguissem montar todas as peças da vida de John Tokuhara. Nenhum suspeito em potencial surgiu após conversas com amigos e familiares. John era amplamente admirado. Ninguém conseguia apontar um possível motivo. Os investigadores começaram a montar uma linha do tempo a partir da noite anterior ao dia em que John foi encontrado morto, rastreando suas últimas comunicações e deslocamentos. 2 celulares, ambos pertencentes a John, foram localizados sobre a mesa em seu consultório. Um deles não possuía serviço ativo e parecia funcionar apenas quando conectado a uma rede Wi-Fi. Os investigadores foram informados de que o celular, que funcionava apenas com Wi-Fi, era utilizado exclusivamente para jogar Pokémon Go, um jogo eletrônico para celulares. E foi exatamente isso que John parecia estar fazendo na noite anterior. O aplicativo foi aberto nesse celular por volta das 17h40 e nunca foi fechado. O aparelho desligou às 20h45 quando a bateria se esgotou. Não se sabia se ele esteve jogando ativamente por 3 horas ou se foi alvejado enquanto jogava. Após conversarem com Lily, mãe de John, os detetives souberam que ela havia tido o último contato com o filho pouco depois das 18 horas. Ele enviou uma mensagem de texto do celular principal, combinando de passar para pegar o jantar. Como sabemos, ele nunca apareceu como havia planejado. Não houve mais nenhuma atividade nesse aparelho após as 18h18. Com esse intervalo de tempo em mente, imagens das câmeras de segurança dos arredores da clínica de acupuntura foram coletadas, a fim de verificar se algo ou alguém suspeito havia sido registrado. Cerca de 3 minutos antes das 18 horas, uma caminhonete branca, modelo Silverado de 4 portas, com placas do Havaí, foi filmada virando para o norte na Waipahu Depot Street, a partir da Farrington Highway. Após algumas manobras rápidas pela área, a caminhonete passou por um cruzamento a poucas ruas da clínica e desapareceu de vista. No entanto, do cruzamento seguinte, uma pessoa surgiu momentos depois e seguiu a pé em direção a Waipahu Depot Street, aproximando-se da clínica pela parte de trás. A pessoa usava um chapéu claro estilo bucket, óculos escuros, além de uma cobertura na cabeça e um cachecol. Carregava uma sacola de compras marrom. Essa pessoa entrou no consultório por volta das 18h16, aproximadamente o mesmo horário da última atividade registrada no celular principal de John. Apenas 48 segundos depois, o mesmo indivíduo foi visto saindo. Ninguém mais foi registrado entrando ou saindo do prédio até a chegada de Lily na manhã seguinte, às 8 horas. Enquanto a Silverado branca passava pelos comércios da Waipahu Depot Street, a placa dianteira ficou visível. Uma imagem estática, retirada da filmagem e aprimorada pela polícia, parecia mostrar que os 3 primeiros caracteres da placa eram letras e os 3 últimos, números. Uma leitura exata da placa, no entanto, era impossível. A caminhonete não apresentava nenhuma marca distintiva. Nenhum item era visível na caçamba. Ainda assim, o veículo era a pista mais promissora até então. A equipe de repressão estratégica do Departamento de Polícia de Honolulu encontrou 53 caminhonetes Silverado registradas no estado que se encaixavam nas características. 4 portas, cor branca, provavelmente fabricadas entre 2014 e 2016, com placas no formato de 3 letras seguidas por 3 números. Os investigadores afirmaram que conseguiram eliminar 52 dos 53 veículos da lista,
De acordo com os registros da polícia, os detetives agiram de forma sistemática. Eles solicitaram fotografias, visitaram e inspecionaram as caminhonetes pessoalmente, além de considerarem a localização dos proprietários. O processo de eliminação deixou apenas uma possibilidade compatível com o veículo registrado nas imagens das câmeras de segurança. A Silverado restante estava registrada em nome de um ex-cliente, um homem de 34 anos chamado Eric Thompson. Eric, que comandava com sucesso sua própria empresa de construção civil, havia procurado John anos antes para tratamento de síndrome do túnel do carpo. Era uma conexão entre os dois, mas nada além disso. Casado com sua namorada do ensino médio e pai amoroso de uma filha de 3 anos, Eric não parecia exatamente um suspeito provável. Que motivo teria um jovem empresário para tirar a vida de um homem que apenas o havia ajudado no passado? Quando os detetives vasculharam as mensagens no celular principal de John, encontraram milhares de mensagens, mais de 5.600 em apenas um mês, trocadas com uma mulher chamada Joyce Thompson. As mensagens entre Joyce e John eram extremamente íntimas. Os dois trocavam fotos e vídeos nus, além de mensagens explícitas. O relacionamento amoroso parecia ter durado algum tempo, mas havia terminado abruptamente cerca de 7 meses antes da morte de John, quando Eric, marido de Joyce, descobriu o caso. Pelas mensagens, parecia que John estava muito mais comprometido com o relacionamento do que Joyce, desde o início. Ele foi o primeiro a dizer "eu te amo" e continuava expressando seus sentimentos com frequência. Entre meados e o fim de julho de 2021, John pressionou Joyce para transformar o caso extraconjugal em um compromisso de longo prazo. Joyce, por sua vez, participava do relacionamento de forma voluntária, mas expressava preocupação. Ela disse a John que continuaria a vê-lo, mas que não deixaria o marido. Eventualmente, Joyce começou a se preocupar com o sigilo do caso e o impacto que isso poderia ter em seu casamento. Em julho, ela mandou uma mensagem a John informando que Eric havia descoberto tudo. Eric confrontou a esposa após flagrá-la saindo de casa durante a madrugada, enquanto ele estava fora a trabalho. Ele a viu nas câmeras de segurança doméstica saindo sorrateiramente por volta da 1h da manhã. Após confessar todo o caso, Joyce concordou em terminar com John, e ela e Eric decidiram tentar salvar o casamento. Joyce e Eric Thompson se conheceram na Kalani High School, no leste de Honolulu, e se casaram em 14 de janeiro de 2017, data do 13º aniversário de namoro. A cerimônia aconteceu na casa de praia de um vizinho, com a presença de muitos amigos e familiares. O jovem casal se mudou para Ka'awa, a cerca de 30 minutos de Waipahu. Juntos, compartilharam marcos importantes: a formatura de Eric pela Universidade do Havaí e o nascimento da única filha do casal. À distância, o casamento e a vida familiar do casal pareciam quase perfeitos. Na verdade, foi o desejo de ter um filho que levou Joyce a procurar os serviços de John. Um antigo professor do ensino médio havia apresentado Eric e Joyce a John, sugerindo que ele poderia ajudá-los. Joyce começou a vê-lo inicialmente para tratamentos de fertilidade e dores nas costas. Após um aborto espontâneo devastador, o casal estava tentando de tudo para conseguir engravidar. Eric acreditava que John Tokuhara estava ajudando os dois a terem um filho, e de fato ele estava. Mas não somente do jeito que o marido acreditava. John e Joyce, além das sessões de acupuntura, tinham começado a ter um caso. John achou estranho que depois do nascimento da filha do casal, as consultas de Joyce continuaram, e o relacionamento dela com John, ao que tudo indica, ficou mais sério. Com essas revelações vindo à tona, tanto Joyce quanto Eric se tornaram pessoas de interesse na investigação. Em 13 de janeiro de 2022, iniciamos uma investigação de homicídio envolvendo a vítima John Tokuhara. Durante o curso dessa investigação, que se estende a aproximadamente 3 semanas, determinamos que existe uma ligação entre a vítima e o suspeito e que este não foi um ato aleatório. Descobrimos que a vítima mantinha um relacionamento romântico com uma mulher que agora consideramos juntamente com um homem
como pessoas de interesse. Mandados de busca foram executados na residência, no veículo e nas propriedades físicas de ambos. As duas pessoas de interesse não cooperaram e contrataram advogados. Eric Thompson saiu de casa com sua caminhonete Silverado branca, modelo 2014, por volta das 17 horas e 20 minutos, na noite do ocorrido com John. O veículo seguiu em direção à rodovia. Não há câmeras suficientes ao longo da estrada entre a casa dos Thompson em Ka'awa e a clínica de acupuntura em Waipahu para formar um trajeto contínuo que permita rastrear todos os movimentos de Eric. Entretanto, se de fato foi a Silverado dele que foi avistada na Waipahu Depot Street por volta das 18 horas, o tempo da viagem coincide quase exatamente. Dados do Google Maps indicaram que o trajeto levaria entre 35 e 55 minutos, dependendo do trânsito, para chegar à área da clínica, a partir da entrada da rodovia. A caminhonete Chevrolet Silverado é vista pela primeira vez nas câmeras de vigilância da região de Waipahu às 17 horas e 57 minutos, exatamente 37 minutos, após Eric ser filmado saindo da garagem de sua casa. As câmeras dos vizinhos registraram Eric voltando para casa às 18 horas e 47 minutos. Após retornar, os detetives acreditam que Eric tomou medidas para destruir qualquer evidência do crime que acabara de cometer. Menos de uma hora depois, a mesma câmera capturou luzes vindas de uma fogueira no quintal dos Thompson. O brilho do fogo durou cerca de 5 minutos. Eric também deixou a casa mais uma vez naquela noite. Nessa segunda saída, era possível ver um item na caçamba da caminhonete que não estava lá anteriormente. Uma caixa grande, geralmente usada para guardar ferramentas. A caixa ainda era visível quando Eric retornou, aproximadamente uma hora depois, às 22 horas e 43 minutos. Uma busca na casa dos Thompson revelou pouco que pudesse ligar diretamente Eric ou Joyce ao caso. No entanto, onde faltavam provas diretas, surgia um crescente conjunto de indícios circunstanciais que não podiam ser ignorados. Um balde no quintal, posicionado dentro de um carrinho de mão, apresentava marcas de queimadura, sinais de que itens haviam sido queimados recentemente na residência. O Departamento de Polícia de Honolulu recolheu 12 armas de fogo registradas, todas pertencentes a Eric Thompson. Também foram encontradas 2 armas adicionais, não registradas. Dentro da coleção de Eric, 2 armas coincidiam com os modelos que já haviam sido identificados como possíveis armas do crime, espingardas calibre 22. No entanto, testes balísticos comprovaram que nenhuma delas havia sido usada recentemente, o que gerou ainda mais especulações sobre o que poderia ter sido transportado na caçamba da caminhonete de Eric durante sua segunda saída de casa naquela noite. O que os investigadores encontraram foi mais de 1.000 cartuchos de munição calibre 22. Havia ainda uma última peça de evidência que poderia tanto solidificar o caso contra Eric Thompson quanto destruí-lo. O chapéu tipo bucket, de cor clara, usado pelo suposto atirador ao entrar e sair da clínica. Quando o atirador atravessou a Waipahu Depot Street após deixar a clínica, as câmeras de segurança captaram o chapéu caindo no chão. Ele foi deixado para trás pelo suspeito. O chapéu permaneceu na rua por cerca de 10 minutos, até que um pedestre o viu e o pegou. Esse pedestre acabou sendo localizado. Um homem em situação de rua que usou brevemente o chapéu até chegar ao seu acampamento, onde pendurou o acessório dentro da barraca e nunca mais o usou. Após o processamento do chapéu, os técnicos encontraram fibras e um fio de cabelo. Esses vestígios foram analisados juntamente com 2 amostras coletadas do interior do chapéu, uma da aba e outra do topo. Os resultados não foram conclusivos. Eric Thompson não pôde ser excluído como a fonte do DNA, mas também não pôde ser definitivamente identificado. No Dia dos Namorados de 2022, 14 de fevereiro, Eric Thompson foi preso e acusado de homicídio em 2º grau e porte ou uso de arma de fogo durante a prática de outro crime.
Ele pagou uma fiança de $1 milhão e se preparou para o julgamento. O Sr. Thompson se declarará inocente e nós prosseguiremos com o julgamento deste caso. Quando o julgamento teve início em julho de 2023, os argumentos da promotoria se concentraram fortemente no motivo: o caso extraconjugal entre Joyce e John, e na natureza do caso: 4 tiros na cabeça, o que indicaria um ataque pessoal, movido pela raiva. A promotoria retratou a imagem de uma vida e casamento perfeitos que Eric acreditava ter, chamando o réu, de 34 anos, de perfeccionista controlador. Ele teria trabalhado duro para construir um negócio bem-sucedido e economizar para dar entrada em uma casa de $2 milhões. Quando descobriu o caso de sua esposa Joyce com John Tokuhara, fez com que ela confessasse aos pais e pedisse desculpas pelo ocorrido. Mais de 5.600 mensagens diretas entre John e uma de suas ex-clientes, Joyce Thompson. Essas mensagens são importantes porque continham um conteúdo altamente sexual e íntimo, incluindo fotos e vídeos nus. Elas também revelaram que Eric descobriu o caso. Não foi 1, nem 2, nem 3, mas 4 vezes. 4 tiros na cabeça. Isso foi pessoal. Para retomar a vida perfeita que acreditava ter antes, Eric teria sentido que precisava eliminar o homem que ameaçava tudo aquilo. E enquanto John permanecesse vivo, a vida de Eric Thompson permaneceria imperfeita. Então ele elaborou um plano para finalmente consertá-la. O réu tentou jogar o jogo de como se livrar de um assassinato, mas ele falhou. Falhou por causa da busca implacável do Departamento de Polícia de Honolulu, que assistiu a semanas de vídeos de vigilância. Quando chegou a vez da defesa de Eric apresentar seus argumentos, um caso que parecia simples e direto mergulhou no caos. Junto com ele, a imagem imaculada de John Tokuhara. Descobriu-se que o caso de John com Joyce Thompson não foi o primeiro com a esposa ou companheira de outro homem, nem de longe. A defesa convocou testemunhas para depor sobre relacionamentos anteriores do acupunturista, que haviam causado pelo menos um outro divórcio. A vida pessoal de John não era a única fonte de controvérsia. Ao lado das mensagens em seu celular detalhando os romances, havia indícios de que ele estava envolvido com jogos de azar ilegais. Segundo a equipe de defesa de Eric, os $4 mil encontrados na cena do crime e as atividades de apostas de John nunca foram devidamente investigados. Vocês ouvirão evidências de que John Tokuhara tinha um histórico de infidelidade, envolvendo-se com mulheres comprometidas. Havia 200 mensagens com outra mulher. Não investigamos isso. Não investigamos a mulher com quem ele trocou mensagens e depois ignorou. Não investigamos as postagens sobre apostas. Os detetives disseram claramente aos depoentes: John não estava envolvido com apostas. Bem, ele levava uma vida secreta. Eric não matou John Tokuhara e não haverá nenhuma evidência de que ele o fez. Corrijo, haverá enorme dúvida razoável. John DeMarco contou ao júri como sua ex-esposa começou um caso com John, o que levou à dissolução do casamento. Sua esposa também era paciente de acupuntura de John. E também fez um tratamento com o acupunturista para ter filhos. John DeMarco disse que, graças a esse tratamento, eles tiveram uma filha. Ele testemunhou que, desde então, seguiu em frente, se casou novamente e não guardava mágoas de John. Na verdade, o acupunturista se tornou uma espécie de figura paterna para a filha do casal antes de John DeMarco terminar com a esposa. Foi tipo, boa sorte com ela. Ele podia ficar com ela. Eu queria apenas focar na vida dos meus filhos e na minha própria. Assim, enquanto a promotoria sustentava que apenas Eric Thompson tinha motivo para cometer o assassinato, a defesa apresentou testemunhas que, em teoria, teriam motivos semelhantes. Daryl Fujita, cujo relacionamento também terminou por causa de um caso com John, também foi chamado para depor. A polícia havia considerado Daryl uma pessoa de interesse, mas posteriormente determinou que ele tinha um álibi sólido e nenhuma evidência o ligava ao assassinato.
Ele admitiu, no entanto, que apagou dados do celular antes de falar com a polícia e expressou frustração por ter sido envolvido na investigação. Quer dizer, eu entendo de motivo. Acho ridículo, mas entendo. E como você se sente com isso? Não é legal, porque, literalmente, eu não tenho nada a ver com isso. Tanto John DeMarco quanto Daryl Fujita testemunharam que não tiveram qualquer envolvimento com o caso e que não tinham motivo para querer John morto. Ambos atribuíram o fim de seus relacionamentos às ex-companheiras e não a John Tokuhara. Depois das dores iniciais, ambos superaram a situação e seguiram em frente. Quando Eric Thompson subiu ao banco das testemunhas, declarou que, após descobrir o caso de Joyce, reagiu exatamente da mesma forma. Eric explicou como ele e Joyce haviam procurado John por causa de problemas de fertilidade. John havia ajudado os dois durante esse período. Eric ficou chocado ao descobrir o caso amoroso depois de ver a gravação da câmera de segurança mostrando sua esposa saindo de casa escondida à noite. Ele não conseguia encontrar uma explicação inocente. Ele disse: "Fiquei confuso e me perguntando o que estava acontecendo. Não compreendia por que ela teria feito aquilo, para onde estava indo e, principalmente, onde estava nossa filha. Naquele momento, senti raiva e uma profunda decepção. Nada fazia sentido. John havia nos ajudado durante a gravidez, então não entendi por que ele teria tomado certas atitudes depois de tudo aquilo. Se a intenção era causar problemas mais tarde, não fazia sentido ele ter ajudado antes. Também considerei que não adiantaria tentar fazer com que ele se desculpasse ou demonstrasse arrependimento. Para mim, estava claro que ele não se importava com minha opinião nem com minha família. Com isso, percebi que não valia a pena insistir ou confrontá-lo." Joyce concordou em parar de ver John, e Eric tentou perdoá-la. Nos meses seguintes, ele afirmou que o casal estava quase de volta ao mesmo lugar feliz em que haviam estado antes do caso. Com o tempo, percebi que ela estava realmente arrependida. Fez um esforço para corrigir a situação. Deixou de falar com John definitivamente. Cheguei à conclusão de que o problema era entre mim e Joyce. Ela o afastou completamente da vida dela, e ele se tornou irrelevante a partir de então. Reconheço também que em alguns momentos eu a negligenciei. Acho que eu me dediquei muito ao trabalho e dediquei pouca atenção a ela por algum tempo, o que pode ter contribuído para o distanciamento entre nós. Eric negou que o Silverado capturado pelas câmeras em Waipahu naquela noite fosse o dele, e negou categoricamente ter matado John Tokuhara. Do lado direito, o senhor ouviu o depoimento neste caso. Esta é uma captura de vídeo de vigilância de uma caminhonete branca em Wahoo, correto? Correto. Essa é a sua caminhonete? Não. Esse é o seu número da placa? Não. Em algum momento o senhor esteve em Wahoo no dia 12 de janeiro de 2022? Não. No dia 12 ou 13 de janeiro de 2022, o senhor matou John Tokuhara? Não, eu não matei. Durante o contra-interrogatório, a aparente aceitação de Eric sobre a traição foi colocada em dúvida. Ele foi questionado sobre o que sabia dos detalhes íntimos entre sua esposa e John. Sua esposa disse que disse "eu te amo" para John Tokuhara. Ela disse que sim, em algum momento. Sim. Eles eram íntimos. Eu vi fotos no celular de Joyce. Fotos de bebê. Fotos da família. Sim. Depois de descobrir o caso, o senhor chegou a ver as mensagens entre ela e John Tokuhara? Não. O senhor chegou a ver fotos no celular da Joyce? Correto. O senhor chegou a ver vídeos no celular da Joyce? Não. O senhor não viu vídeos porque nunca mexeu no celular dela, certo? Certo. Nunca mexi no celular dela depois que o caso acabou. Eric testemunhou que a confiança em seu casamento havia sido restaurada. 11 dias antes do ocorrido, o casal firmou um acordo pós-nupcial, no qual constava que Eric ficaria com a casa e com a guarda exclusiva da filha caso se divorciassem. A promotoria alegou que Eric forçou sua esposa a assinar o acordo, mas a defesa rebateu, afirmando que foi ideia de Joyce, como uma forma de provar ao marido que nunca mais seria infiel.
Ela sabia que eu nunca a deixaria e sabia que nunca mais iria trair. Então ela disse: Ei, olha, eu vou te provar isso. Mas novos problemas surgiram no casamento. Eric havia insistido que Joyce parasse de consultar videntes, depois que uma delas apoiou sua decisão de ter o caso extraconjugal. Eric descreveu o vício de Joyce por leituras psíquicas, como semelhante ao alcoolismo. Você acredita que é justo comparar com um alcoólatra que recai e volta a beber quando falamos da Joyce e dos videntes? Sim, não sei se existe um nome para essa condição ou se é só uma obsessão, mas sim, é como se fosse um vício. Após o caso, Joyce havia concordado em parar com as consultas. Mas em dezembro daquele ano, um mês antes do ocorrido com John, ela voltou a procurar um vidente. A promotoria alegou que isso era uma quebra de confiança e indicava que o casamento não havia se curado, como Eric afirmava. Também foi apontado como mais um exemplo de como ele tentava controlar a esposa. Ela estava livre dos videntes. E então descubro que ela procurou outro. Então você ainda não confiava na sua esposa em dezembro de 2021? Durante esse episódio com o vidente, não. Eric também testemunhou sobre seus movimentos na noite do crime, explicando as imagens que mostravam sua caminhonete deixando a garagem às 17h20 e novamente pouco antes das 22 horas. Ele afirmou que na primeira saída estava descartando materiais de construção. Um pequeno carregamento de tijolos no centro de coleta de Waimanalo. Na segunda saída, disse que foi até uma loja comprar alguns alimentos e que pagou em dinheiro. No entanto, não havia câmeras de vigilância, recibos, transações ou testemunhas que pudessem confirmar esse álibi. A promotoria convocou Rocky Javier, um segurança do local de descarte. Rocky afirmou que estava de plantão naquela noite e que nunca viu Eric Thompson antes. Ele também disse que os tijolos mencionados por Eric não são permitidos no local, sendo considerados itens proibidos. Ainda assim, Rocky admitiu que não consegue acompanhar cada pessoa que entra no local, nem inspecionar cada carga. Além disso, as imagens mostram a caminhonete de Eric saindo de sua casa às 17h20 com a caçamba vazia, sem sinais dos tijolos. E também foi registrado o momento em que chamas surgiram em seu quintal, iluminando a parte traseira da casa por cerca de 5 minutos naquela noite. Eric disse que as chamas, vistas nas imagens, haviam sido causadas por tochas tiki, que ele costuma acender no quintal quando leva sua filha para brincar à noite. A defesa convocou seu próprio especialista em incêndios, que testemunhou que as chamas capturadas pela câmera do vizinho poderiam muito bem ter vindo das tochas tiki. Eric explicou que usava um balde e um carrinho de mão para derreter metal em projetos de trabalho. Não foi apenas a gravação em vídeo que foi questionada. Um especialista em DNA da defesa testemunhou que as semelhanças encontradas no teste com o chapéu estilo balde poderiam, na verdade, não corresponder a Eric Thompson. Com as lacunas nas imagens da Silverado e a fragilidade do exame de DNA, o advogado de Eric conseguiu argumentar que o Estado falhou em colocá-lo na cena do crime. Além disso, os investigadores precisaram ajustar diversos horários registrados pelas câmeras de segurança de diferentes estabelecimentos em Oahu para alinhar os dados ao horário real. Esse processo foi necessário para reconstruir os movimentos da caminhonete e ligar o veículo ao homem desconhecido, mas o processo foi complicado. Quando Eric foi preso, a documentação afirmava que o homem de chapéu estilo balde, supostamente Eric, entrou na clínica por volta das 18h16 e permaneceu lá por 48 segundos, tempo durante o qual John foi atingido por 4 tiros na cabeça. No entanto, o mesmo documento de prisão informa que o celular de John foi desbloqueado às 18h18, 2 minutos depois. Alguns aspectos da linha do tempo não estavam batendo. Como ele pode estar aqui na porta, ali caminhando nas pedras, e ao mesmo tempo na caminhonete? Tudo mais ou menos no mesmo horário? Eles deveriam vir aqui e explicar tudo isso para vocês, mas não fizeram isso. Dados do celular também mostraram que o jogo Pokémon Go de John
pareceu estar ativo por horas após o horário estimado da morte pelo Estado. A promotoria argumentou que o aplicativo pode ter sido fechado quando o celular ficou sem bateria. Mas se o jogo foi encerrado manualmente, então John ainda estaria vivo depois das 20 horas. Joyce Thompson, protegida pelo privilégio de cônjuge, não depôs. Enquanto a defesa falava sobre o que chamaram de vida secreta de John Tokuhara, os promotores falavam da desonestidade e das mentiras de Eric. O júri deliberou por 3 dias inteiros, após os quais não conseguiu chegar a um veredicto. O juiz Paul Wong declarou anulado o julgamento. 9 jurados votaram pela culpa, mas 3 acreditavam que ele deveria ser inocentado. Um segundo julgamento estava inicialmente marcado para outubro de 2023, mas nunca aconteceu. Em fevereiro de 2025 começou um novo julgamento. As deliberações do júri terminaram na terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, com um veredicto no novo julgamento. O empreiteiro de East Honolulu foi acusado de tirar a vida do acupunturista de Waipahu, John Tokuhara, em janeiro de 2022, após descobrir que Tokuhara estava tendo um caso com sua esposa. O primeiro julgamento de Thompson, em 2023, terminou em anulação após o júri não conseguir chegar a um veredicto unânime. Mas em 2025, o júri considerou Thompson culpado de assassinato em 2º grau. Ele também foi considerado culpado por porte ilegal de arma de fogo. Pouco depois da leitura do veredicto, a moção do Ministério Público para revogar a fiança foi concedida e Thompson foi levado sob custódia. O crime de assassinato em 2º grau considera que a pessoa não teve a intenção de tirar a vida. Neste caso, há uma pena de prisão perpétua, mas com possibilidade de liberdade condicional. Thompson está sujeito a sentença estendida por ter utilizado uma arma de fogo na prática de um crime. A promotoria acredita que Thompson é o único que tinha o motivo e os meios para cometer o assassinato. A moralidade de John foi julgada publicamente após sua morte. Mas será que essa discussão é justa? Até que ponto a vida pessoal da vítima deve ser exposta num julgamento? O que você faria no lugar de Eric? Ou de Joyce? Gostaríamos de saber os seus pensamentos. Fique seguro e uma ótima semana.